abraçar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, deixa eu comunicar aos irmãos acerca do nosso retorno na igreja. Segundo o decreto do governador, agora dia 22 deste mês, nós vamos iniciar a segunda fase de retorno às atividades, conforme o plano do governador. Essa segunda fase vai agora do dia 22 até o dia 5 de julho, dia 5 do mês 7. Do dia 22 agora, do mês 6, ao dia 5 do mês 7, é a segunda fase de retorno às atividades. E é justamente nesta fase que ele autoriza o retorno às atividades religiosas, aos cultos. Só que ele pede que as igrejas voltem a funcionar nesta segunda fase apenas com 20% de sua membresia. Então nós andamos pensando no assunto, analisando, conversando com alguns irmãos e chegamos à seguinte conclusão, queridos irmãos. Nesta segunda fase, nós retornaremos apenas com os cultos presenciais apenas nos domingos, certo? Na terça e na quinta, nós vamos continuar fazendo os cultos nos nossos lares, conforme eles vêm sendo feitos, ok? Sem problema nenhum, acredito que os irmãos estão entendendo. Como cada fase só tem 14 dias de duração, então nesta segunda fase, nós só teremos 2 cultos, porque vai ser 2 domingos. O primeiro vai ser no dia 28 deste mês, e o segundo culto no dia 5 do mês 7, que aí encerra-se a segunda fase e logo no dia 6 do mês 7 começa a terceira fase de retorno. Aí antes deste dia, eu entro em contato com os irmãos, eu comunico aos irmãos, eu faço outro comunicado dizendo como nós vamos agir, se vamos continuar só aos domingos ou se vamos retornar também na semana, porque isso vai depender muito dos dados aí, essa coisa toda, né, irmãos? Então, veja só repetindo para os irmãos, na segunda fase agora, que vai do dia 22 agora deste mês até o dia 5 do próximo mês, nós só vamos realizar culto nos domingos. E o primeiro culto presencial que nós vamos realizar vai ser no dia 28 deste mês, do mês 6, que coincide com a nossa Santa Ceia. Como nós vamos fazer esse culto para não ter aglomeração na igreja? Nós vamos dividir a igreja em 2. Vamos fazer 2 cultos. Um culto, que vai ser o primeiro culto, às 5:30 da tarde. O segundo culto, às 7 horas da noite. E aí, queridos, eu vou entrar em contato com os irmãos, vou dividir a igreja e já vou estabelecer quem vai no primeiro culto, o de 5 horas da tarde, e quem vai no segundo culto, o de 7 horas da noite, para que a gente não corra nenhum risco e não tenha nenhum problema com justiça, com polícia, com essas coisas, certo? Então, vamos fazer 2 cultos, vamos dividir a igreja em 2, e o retorno vai ser dia 28 deste mês com o nosso culto de ceia. Certíssimo, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação ao nosso retorno. Na terceira fase de transição, eles permitem a igreja funcionar com 50% de sua membresia. Mas aí eu me pronuncio novamente dizendo aos irmãos o que nós decidimos. É apenas na quarta fase que ele autoriza 100% da membresia da igreja. Mas eu vou sempre ficar mantendo esse contato com os irmãos, deixando os irmãos informados. Só lembrando, irmãos, nós estamos cumprindo todo o protocolo exigido, fizemos a limpeza, fizemos a sanitização da igreja. Um dia antes do nosso culto, que vai ser no dia 28, ou seja, no sábado, dia 27, nós vamos estar dando o reforço da limpeza da igreja, limpando tudo novamente, é uma espécie de reforço para deixar tudo bem limpinho. Nós vamos, durante o culto, manter a distância, mesmo nas cadeiras de uma pessoa para outra, manter uma distância. Nós estamos disponibilizando álcool gel para os irmãos. Só tem uma coisa que eu quero pedir aos meus irmãos. Certo, queridos?
E aí eu queria que os irmãos levassem muito a sério e cumprissem essa exigência, mesmo porque essa exigência ela não é nossa, ela não parte da diretoria da igreja, ela é uma exigência do prefeito e do governador. O que é que nós vamos pedir aos irmãos? Que todos que vão participar dos cultos estejam de máscaras. E aí vale para todos mesmo, certo, irmãos? Até as crianças. Os irmãos que vão levar seus filhos, levem eles de máscara, para que a gente não tenha nenhum problema com isso. O álcool em gel não precisa nem você levar. Eu vou disponibilizar na igreja álcool gel, vou colocar um obreiro na porta da igreja para ficar fazendo a higienização das mãos de todo mundo que entrar. Vamos cumprir tudo bem direitinho, mas eu quero que os irmãos entendam que todos, até as crianças, têm que ir para a igreja de máscara. Na hora da ceia, a gente tira a máscara ali, participa da ceia e, em seguida, coloca a máscara novamente. Ok, queridos irmãos? Então, repetindo rapidamente, acredito que não ficou dúvida. Segunda fase começa no dia 22 deste mês, vai até o dia 5 do próximo mês. Nós só vamos retornar com culto presencial aos domingos. Os cultos semanais vão ficar sendo feitos ainda nos nossos lares. E nesse primeiro domingo de retorno do culto presencial, dia 28 deste mês, vai ser o nosso culto de ceia, dividido em 2 grupos. E vamos realizar 2 cultos com esses 2 grupos. O primeiro culto às 5h30 da tarde, o segundo culto às 7 horas da noite. Nenhuma dúvida, não é verdade? Então eu vou me comunicar com os irmãos, dividir esses 2 grupos, para que a gente possa realizar um culto de ceia bem bonito, bem festivo, bem alegre, para o nosso Deus, tá bom, irmãos? Então, até o dia 28, que Deus abençoe os irmãos, eu deixo um abraço fraternal.